Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians e Cuiabá. Assim, o Cuiabá, como eu disse no pré-jogo, é um time que não é bobo, não. É um time que vem fazendo vitórias fora de casa, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Goiás. Então, assim, é um time que fez 9 pontos fora de casa, tem 3 vitórias fora de casa. O Cuiabá nesse começo de campeonato. Mas o Corinthians tinha que ganhar, isso daí é óbvio. Nós tínhamos que ganhar, não só pela necessidade, mas também por ser o Corinthians e por estar jogando em casa. Ponto. Aí no primeiro tempo, o Corinthians, mais uma vez o Renato lesiona, né? A gente não pode depender do jogador de 35 anos. Ele não aguenta jogar jogos seguidos. Talvez não era nem para ele ter entrado hoje, porque jogou alguns jogos seguidos já. Hoje entrou como titular, pela necessidade até do resultado do Corinthians, mas vai fazer o quê? Né? Machucou. E dá para ver que o time do Corinthians sente psicologicamente, tecnicamente, quando ele sai. Né? Sente muito. E acaba ali fazendo o primeiro tempo ruim, na minha opinião. Né? O único destaque foi o Biro. O Biro no primeiro tempo foi o melhor jogador do Corinthians. Né? Um jovem rápido ali, que realmente consegue criar jogadas, finaliza bem, né? Tem qualidade técnica, gostei muito do Biro, é um achado. Mas aí o Corinthians não consegue aproveitar o ímpeto de um time que joga em casa, que é o primeiro tempo, né? Que é aquela pressão inicial, e não consegue fazer isso, vai para o segundo tempo com 0 no placar, né? Aí no segundo tempo começa bem. O time do Corinthians começa bem, começa com intensidade, começa indo para cima, com a saída do Mendes, entrada do Fagner. Né? Mas aí tem 2 erros que acontecem no gol do Cuiabá. 3 erros, na verdade. Primeiro, a origem. O Pedro, ele tem a opção de dar um passe pro Biro que tá livre lá do outro lado, passando. E ele tenta enfiar pro Roger Guedes e entrega a bola no pé do volante, pro cara armar o jogo de frente. Né? Aí foi o primeiro erro. O Biro já estava passando lá, né? Então, assim, ele estava passando lá na ponta, então ele perdeu essa volta. Mas o lateral também estava lá marcando ele. Então ele teria que voltar com o lateral, ele não voltou com o lateral. Outro erro. Nisso se criou a jogada, né? O Fagner também, por coincidência, sempre que o Fagner entra ali, sai gol pela direita, né? Dessa vez não consegui encontrar um erro claro nele, mas o fato dele estar ali no momento, sempre quando isso acontece, é algo um tanto curioso, né? E o Gil que estava fazendo uma marcação individual no Davidson, né, desde o primeiro tempo, mordendo o Davidson ali indo para cima, não subiu na bola. Ele não sobe na bola, mas quem está na marcação é o Murilo. Vale destacar isso. O erro foi dos dois zagueiros, mas o principal erro foi do Murilo que estava na marcação. O Gil errou porque nem subiu na bola. Tem que subir. E não é a primeira vez que o Corinthians toma gol de bola aérea e o Gil não sobe. Não é a primeira vez. Então, mais um erro repetindo erros, certo? Aí eu vou culpar o Vanderlei? Não vou, porque foram 3 erros individuais, né? No segundo tempo que o Corinthians começou bem. Então não dá pra culpar o cara. E outra coisa, sendo sincero, não tô defendendo o Vanderlei Luxemburgo nem nada, mas eu tô sendo honesto com o que eu tô vendo, né? Minha visão como torcedor, né? Que o técnico do Cuiabá tá no Cuiabá desde o começo do ano. O time tá organizadinho ali taticamente, sabe se fechar, sabe sair no contra-ataque. O Vanderlei chegou no meio da temporada, tem um mês que ele tá no Corinthians, sem treino, sem tempo para treinar, enfim. Então eu gosto de ser justo e honesto. Enfim. Aí o Vanderlei faz as alterações. Coloca o Juan Oliveira, que eu nem sabia a posição que ele jogava. Até agora eu não sei se é volante, não sei se é meia, não sei se é atacante. Quando ele entrou, o narrador disse que era atacante. Mas depois eu vi ele jogando quase como segundo volante, ele ia até roubando bola. Então eu não sei. Só sei que entre Yuri, entra Juan Oliveira, entra o Wesley, né? São jogadores aí jovens, né? O Yuri foi pro banco e é merecido o banco do Yuri, né, gente? Porque o Yuri entra, tem uma chance de uma atrapalhada da zaga do Cuiabá, bate, perde o gol. Aí o Yuri não acerta um passe, não acerta uma jogada, não acerta um pivô. Cara, vai comer banco no próximo jogo de novo. Esse daí não foi igual ao banco do Fortaleza, que ele entrou, né? Foi mais ali uma forma do Luxemburgo motivar ele. Esse banco tem que ser um banco definitivo no momento, porque realmente o cara não consegue desenvolver um bom futebol. E o erro que ele fez hoje, numa bola que ele recebeu na linha de fundo, foi cruzar e fura daquele jeito ali, meu irmão. Aquilo ali foi vergonhoso para o jogador profissional, né?
Aí o Wesley faz uma jogada pela direita, cruza e Yuri disputa a bola, não acerta o cabeceio, a bola raspa na cabeça dele, cai no pé do Juan Oliveira. Juan Oliveira chapa no canto, golaço. Um achado, pra mim é um achado porque, claro que é um jogo só, né? 20 minutos, 30 minutos de jogo que a gente viu ele jogando. Mas eu achei um cara frio, um cara focado, dá pra ver que ele não esboça muita reação assim de expressão de medo, como eu vi algumas vezes no rosto dos jogadores do Corinthians, mas ele é sempre frio ali, firme, finaliza bem, chutou uma de fora da área, quase fez outro golaço, então assim, um achado, né? E Yuri, cara, Yuri tem que continuar no banco, na minha opinião. O Pedro também vinha bem, só que dá pra ver que ele comete alguns erros que não pode cometer, mas eu acho até normal, porque o Pedro só tem 17 anos. Mas dá pra ver que tem qualidade, é forte. Os caras vinham que tirar a bola dele e travava o corpo aqui mesmo, ninguém passava. Então, assim, Pedro bem, na minha opinião, errou, apontei os erros dele aqui, mas tem que entender que é garoto. Igual o próprio Murilo, gente. O Murilo tem 20 anos. Dá pra ver que o Murilo não perde uma por baixo. Dá pra ver que o Murilo tem posição física, desarma bem. Mas o Murilo tem algumas coisas assim que o jovem faz que às vezes dá um passe no momento que não é para dar, que às vezes na bola aérea tem que melhorar muito, né? Então, assim, mas são meninos, podem errar. Quem não pode errar é o Gil, quem não pode errar é o Maicon, quem não pode errar é o Roger Guedes, enfim, esses caras não podem errar. O Roger Guedes também perdeu um gol, vamos ser justos. Não é um cara que eu falo tão bem aqui, mas hoje não funcionou, né? Teve uma chance ali para fazer o segundo gol do Corinthians, chutou a bola na mão do goleiro, também perdeu um gol. Então, assim, hoje vocês podem ver que eu apontei erros individuais. O Corinthians perdeu gols. O Corinthians, quando tomou o gol, foram erros individuais, erro de posicionamento, erro de acompanhar a lateral, erro de dar passe atravessado, erro de não subir na bola aérea, de perder no mano a mano. Foram todos erros de jogadores, minha opinião, certo? O Vanderlei tá fazendo um bom trabalho? Não tá, é só ver o retrospecto. Mas eu vejo nesse time, né, muitos erros dos jogadores. Fora o erro que foi cometido da diretoria, que todo mundo já sabe. O erro não. Os erros, a grande quantidade de erros, né? Porém, eu vejo hoje o Corinthians até bem postado em campo. No primeiro tempo realmente deixou a desejar. Faltou liga, mas no segundo tempo o Vanderlei arrumou no intervalo e o time bem postado. E foram erros individuais que nos fez não sair com a vitória hoje, né? Sair com esse empate melancólico aí. O Maicon fez uma partida ok hoje, gostei da partida do Maicon. Apesar de eu achar que para um volante falta intensidade para ele. O Fausto acertou boas viradas no primeiro tempo, estava fazendo a boa partida, mas às vezes eu acho que ele tenta erra alguns passes bestas, assim, tentando dificultar o que era para não dificultar o que é para ser fácil, mas por exemplo, ele tem uma opção de passe mais fácil, ele faz outra mais difícil, mas eu não vou dizer que o Fausto fez uma partida ruim não, que ele acertou boas viradas de bola, marcou bem, desarmou e tal. Só que tem que melhorar essa finalização dele, né? Tem que melhorar essa finalização. Volante, jogador de meio campo, tem que saber chutar. Né? Ele parece até que pega bem na bola, mas sei lá, parece falta de tranquilidade, enfim. Mas tem que melhorar essa finalização dele. O Gil, hoje tenho que ser honesto, fez uma boa partida. Eu sou crítico do Gil. Para mim, o Corinthians não deve renovar com ele no final do ano, né? Mas hoje ele foi bem. Hoje ele foi intenso e tal. Marcou bem. Ganhou bolas aéreas no campo de ataque, no defensivo, no lance do gol. Para mim, houve uma falha dele também. E foi uma partida ok. O Murilo também, se não fosse o erro no gol, teria sido uma partida ok, né? O Biro. Para mim, o Biro foi o melhor jogador do Corinthians, né? O Biro no primeiro tempo chamou a responsa, mostrou que tem muita qualidade no passe, na finalização. Claro que vai ter alguns erros de tomada de decisão pela idade, vai, normal, igual teve. Mas ele jogou muita bola para mim, né? Um cara que é intenso, tem velocidade, né? Finaliza bem. Quem eu achei que entrou mal foi o Adson, né? O Adson entrou muito mal. Falta muitas vezes assim mais raciocínio rápido na tomada de decisão dele. Ele muitas vezes toma decisão errada, inclusive tomou hoje várias vezes. Não fez nada de diferente assim, é rápido, tal, isso aquilo, traz intensidade pro meio campo, mas
deixou a desejar, na minha opinião. E o Juan Oliveira tá aí. Até agora eu não sei qual é a posição dele. Se for volante, eu vou ficar mais feliz ainda, porque o Corinthians precisa, né, de mais volantes no elenco. Se for um volante, eu vou ficar mais feliz ainda, que ele entrou mais como um volante, porém, eu não sei ali qual é a função dele, não sei se é meio atacante, não sei se é armador, não sei se é um cara pelos lados. Enfim, quero ver qual é a função dele aí. Esse foi o Corinthians hoje. Pelo segundo tempo que fez, merecia até a vitória, na minha opinião. Mas erros individuais, né? Não justificou assim. Também a intensidade não justificou para fazer aquela pressão absurda no Cuiabá. Né? O Yuri perdeu o gol, o Guedes perdeu o gol. Se talvez tivesse aproveitado melhor, o Biro teve chance, não foi gol perdido, mas teve chance. Talvez tivesse aproveitado um pouco melhor aí, o Corinthians teria saído com a vitória, que é o que a Fiel queria, e o que nos afastaria da zona de rebaixamento. Agora eu não sei como é que vai ficar, não sei se a gente vai terminar a rodada na zona. E o Corinthians vai ter 10 dias para treinar, né? O Vanderlei vai ter 10 dias para treinar. Então, se quando voltar, todo mundo fora de lesão, não sei se o Renato já vai estar recuperado, foi um problema na panturrilha que ele sentiu, né? Se voltar daqui 10 dias e o time não apresentar um futebol mais organizado, taticamente, mais ordenado, com mais criação de jogadas, marcação melhor, mais encaixada, então, meu amigo, aí vai cair tudo nas costas do Vanderlei. Claro que a gente tem que observar também os jogadores, né? Porque tem alguns jogadores ali que realmente tem que melhorar muito. Porém, ele vai ter esses 10 dias para treinar aí para organizar o time, né? Repito, não estou isentando ele. Ele tem um dedo dele nisso tudo. É uma campanha que ele está fazendo. Mas hoje eu enxerguei esses erros e acho que o time estava até bem postado, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo foi mal, mas no segundo tempo ele conseguiu organizar. As alterações que ele fez surtiram efeito, né? O Corinthians começou a amassar o Cuiabá, mas não saímos com a vitória, que é o que a Fiel mais queria. Enfim, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer, comente o que você achou sobre minha análise e vai Corinthians!